Enquanto eu estava orando, pedindo para que Deus me desse uma direção sobre o que eu devia conversar com vocês nessa tarde, eu me senti muito impulsionado a trazer para vocês uma pregação que eu já preguei lá na congregação do Pilarzinho algumas semanas atrás. Deus tem falado muito comigo sobre a importância de semearmos o reino de Deus para colhermos os frutos de Deus nas nossas vidas. E sobre esse assunto, algum tempo atrás eu vi uma história que me impactou muito. É a história de um homem que ele ficou muito rico plantando e vendendo laranja. E quando ele já estava um pouco mais velho, ele estava ali ensinando os seus filhos a como fazer as coisas e ele já não trabalhava mais tanto. E ele tinha um hobby, ele tinha um prazer, andar de trator com os netos. Os netos adoravam andar de trator, por isso todo dia no final da tarde, ele pegava os netos, colocava no trator e eles saíam andando. E ali aquele vô tinha a oportunidade de ensinar várias coisas para os seus netos. E teve um dia que ele estava lá no trator e um dos netos dele perguntou o seguinte. Ele perguntou assim: vovô, como é que foi que você ficou tão rico? E ele disse assim: olha, espera um pouco. Quando a gente chegar dentro da casa, eu vou dar uma aula para vocês e vou mostrar como o vovô ficou tão rico assim. Quando ele chegou com os netos na casa, os netos logo pegaram um caderninho, pegaram ali um lápis, uma caneta para tentar anotar todas as dicas que o vô daria para eles. Mas o vô surpreendeu a todos, porque o vô deu um prato para cada um, uma laranja para cada um e uma faca para cada. E disse: agora descasquem a laranja. Os netos não entenderam muito bem, um ficou olhando para o outro sem saber muito bem o que fazer e começaram a descascar a laranja. Depois o vô disse: agora abre a laranja e conta quantas sementes tem dentro delas. E aí os netos foram lá e contaram. Na de uma tinha 5, na de outro tinha 8, na de outra tinha 6. E eles ficaram esperando, para saber qual que era a moral daquela história. E aí o vô olhou para eles e falou: olha, viu, na sua laranja tem 5 sementes, na sua tem 8, na sua tem 7. E o que eu quero mostrar para vocês é que você até pode contar quantas sementes tem uma laranja, mas você nunca poderá contar quantas laranjas tem dentro de uma semente. Eu, quando era pequeno, eu tinha muita pouca coisa. Eu tinha muita poucas sementes, mas eu decidi semear. E conforme eu ia semeando, as laranjas iam crescendo. E conforme eu fui crescendo, aquilo que eu tinha foi se multiplicando. Não porque eu esperei algo acontecer, mas porque eu decidi acreditar no poder da semente que eu estava carregando. E sabe o que eu percebo hoje em dia? O que eu percebo hoje em dia é que tem muita gente reclamando de Deus, reclamando que as coisas não acontecem, reclamando que não está vendo fruto. Mas sabe o que eu percebo na minha vida? Normalmente, quando nós não estamos dando fruto, é porque nós não estamos acreditando no poder da semente que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E por isso a gente para de semear. Mas nós não podemos deixar de semear se queremos experimentar o reino de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Então, se você puder e quiser, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso de número 46 ao verso de número 52. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 ao verso de número 52. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 ao verso de número 52, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Muito provavelmente você já ouviu essa mensagem, alguma mensagem em relação a esse texto algumas vezes. Mas eu realmente acredito que a partir dessa passagem a gente pode aprender 3 dicas, 3 ações que nós podemos tomar para não deixarmos de semear. E a primeira dica que eu acredito que esse texto nos dá para não pararmos de semear o reino de Deus é a seguinte: precisamos parar de olhar para os outros e passarmos a olhar para Deus. Não sei se você conseguiu perceber o mesmo que eu, mas quando eu leio essa história de Bartimeu, eu percebo que Bartimeu ele não ligou para a forma como os outros estavam olhando para ele. Ele simplesmente decidiu olhar para Jesus. Provavelmente as pessoas olhavam para Bartimeu com pena. Provavelmente as pessoas olhavam para Bartimeu julgando Bartimeu. Provavelmente as pessoas olhavam para Bartimeu pensando que ele não tinha futuro, que ele não tinha uma esperança e que a vida dele sempre ia ser daquela forma. Mas naquele momento, Bartimeu decidiu não ligar para os outros. Decidiu não olhar para aquilo que os outros estavam pensando dele. Decidiu simplesmente permanecer com seus olhos fixos com Jesus. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Nós não podemos viver para os outros. Nós devemos viver para Deus. Há um tempo atrás eu estava lendo uma biografia de um missionário que ele foi muito importante no avivamento que aconteceu na Indonésia, lá nos anos 70. E ele conta que antes desse avivamento estourar, ele recebeu uma oportunidade muito grande para que ele pudesse mudar a vida dele e para que ele pudesse mudar a vida da família dele. Essa oportunidade era uma bolsa integral para fazer medicina na China. E quando ele recebeu aquela oportunidade, todo mundo da família dele começou: você tem que ir, você vai ficar muito rico. O coração ambicioso dele começou a falar: meu Deus, imagina tudo que eu posso conquistar, a diferença que eu posso fazer na vida da minha família. Eu vou ser o primeiro médico, eu vou ser um dos únicos médicos aqui da região onde eu moro. Eu vou me tornar alguém muito próspero. Mas apesar da opinião dos outros mostrar para ele de que ele deveria ir, ele estava sentindo algo diferente em Deus. Ele sentia que ele precisava orar. E conforme ele foi orando, ele não se sentia em paz. Mas mesmo assim ele começava a falar: Deus, me libera, me deixa ir para lá. E ele começou a pensar assim: se eu for médico, eu vou ser muito rico. O meu dízimo vai ser muito alto. E consequentemente eu vou poder abençoar a vida das pessoas aqui da minha família, vou poder abençoar a vida da minha igreja. Sabe o que eu estava pensando, Deus? Se o Senhor me deixar aí, eu não vou dar só 10% do meu salário. Eu vou dar 20%. Quer saber? Eu vou dar 30%. Quer saber? Eu vou dar 40%. Não. Eu vou dar o dízimo reverso. Eu vou viver com apenas 10% do que eu receber lá na China e dar 90% para a igreja. Naquele momento ele achou que ele ia receber o sim de Deus. Ele achou que Deus ia se agradar muito daquilo. Mas ao mesmo tempo ele ouviu uma voz audível dizendo para ele o seguinte: filho meu, eu não quero o seu dinheiro, eu quero a sua vida. Naquele momento ele decidiu não ir para a China. Ficou naquele lugar e por causa dele e de algumas pessoas que estavam buscando a Deus junto com ele, um avivamento aconteceu naquele país e muitas pessoas foram alcançadas para a glória de Deus. Tudo porque ao invés de ouvir os outros, ele decidiu olhar para o Senhor. Talvez para a família ele não era bem sucedido. Talvez para os amigos ele tinha feito uma besteira muito grande. Mas por ele decidir não olhar para os outros e olhar para Deus, ele se tornou uma bênção. Sabe por quê? Porque nada agrega mais valor às nossas vidas do que entregarmos a nossa vida a Deus. Eu não sei você, mas eu adoro ir no cinema. E cinema está ficando cada vez mais caro, primeiro porque eu não pago mais meia. Eu vou entrar com uma petição para falar que careca tem que pagar meia no cinema também. Se vocês concordam, o abaixo-assinado vai estar aí no final do culto. Mas, irmão, é duro, né? É um ingresso que é caro demais para você assistir um filme que dura 1h30. Dá para fazer várias e várias outras coisas com aquele dinheiro. Mas eu adoro ir no cinema. Eu não sei você, mas sabe o que eu mais gosto? Eu gosto do momento dos trailers. Eu quero chegar antes para ver o trailer dos filmes que vão passar. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um filme e eu vi no trailer um filme que parecia ser muito engraçado. Era um filme de comédia. Eu pensei assim: rapaz, eu vou me matar de rir nesse filme. Então na outra semana eu fui lá e me preparei. Comprei ali o ingresso e entrei dentro do cinema achando que ia dar risada por 1h30.
mas eu fiquei plenamente decepcionado. Sabe por quê? Porque todos os momentos engraçados do filme estavam no trailer. Eu não devia ter pagado por nada, porque o trailer prometeu algo e que o filme acabou não me entregando. E sabe o que muitas vezes acontece com a gente? A gente é movido na nossa vida por trailers. Quando a gente pensa nos nossos planos, a gente começa a traçar um trailer do que vai ser se a gente colocar esses planos em prática. E normalmente quando a gente segue esses planos, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu comigo. A gente acaba se decepcionando. Mas por um outro lado, tem um outro trailer que às vezes passa na nossa cabeça. É o trailer que passa quando a gente está orando, quando a gente está lendo a palavra de Deus, e aí os planos de Deus começam a surgir na nossa cabeça. E sabe o que eu acho muito interessante? É que os trailers de Deus, eles nunca decepcionam. Aquilo que Deus te mostrou é apenas parte daquilo que Ele deseja que aconteça e daquilo que vai se concretizar na sua vida se você decidir buscar a Ele. Por isso, irmão, para de viver pelos outros, porque vivendo pelos outros, eles vão traçar um trailer para você que é lindo, mas você vai se decepcionar. Mas quando você vive a partir daquilo que Deus tem para a sua vida, você tem a certeza de que é Ele que vai fazer. E você não vai precisar da ajuda de ninguém, porque é Ele que te sustenta. Sexta-feira agora, a gente fez um evangelismo aqui na frente da igreja. O pessoal das Déboras estava orando e a gente estava evangelizando. Eu achei muito interessante a história de um homem. Eu aprendi que eu não posso mais contar o nome das pessoas no evangelismo. Às vezes pode parecer desrespeitoso, por isso eu não vou contar o nome para vocês. Mas eu lembro que ele começou a olhar para a gente, ele ficou encostado numa pedra, e eu senti que eu tinha que conversar com aquele homem. E eu comecei a perguntar sobre a vida dele. E ele estava fumando um cigarro e ele começou a falar de que ele foi pastor por 10 anos. Mas na igreja onde ele estava, ele sofreu uma acusação que não era verdade. Consequentemente, ele abandonou a igreja, não era mais pastor e estava vivendo um perrengue porque ele foi acumulando dívidas, foi tendo muitas decisões erradas e agora ele estava morando numa pensão aqui no centro. E quando ele falou tudo aquilo, eu comecei a ministrar o coração dele. E eu falei, olha, eu sinto que apesar das suas mágoas, se você entregar o seu coração para Deus, Ele vai te dar um plano. Porque os propósitos do Senhor, eles nunca caem, eles permanecem firmes. Se você entregar o seu coração para o Senhor mais uma vez, entregando tudo que você tem, você vai começar a perceber a ação de Deus na sua vida. Eu perguntei para ele se ele queria fazer uma oração de reconciliação, e ele fez aquela oração. Eu tenho orado para que de fato ele possa viver o reino de Deus. Eu tenho orado para que de fato ele possa viver os propósitos do Senhor na vida dele. Mas sabe uma coisa que eu estou descobrindo? É que não depende de mim. Muitas vezes as pessoas ficam com o coração tão ferido, com o coração tão magoado, que elas deixam de semear. E quando elas deixam de semear, elas não provam do amor de Deus. Elas ficam com o coração partido, e por terem o coração partido, elas não tentam buscar Deus com mais intensidade. Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O nosso coração partido, as nossas frustrações, elas não podem nos impedir de nos entregarmos a Deus e de buscarmos a Ele com intensidade. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos com a vida de Bartimeu nessa história, para que a gente possa não parar de semear. Nós precisamos ser intensos. Você percebeu, enquanto a gente estava lendo, que quando Bartimeu percebeu que Jesus estava perto dele, ele começou a gritar? Você também percebeu que por ele ter começado a gritar, as pessoas ao redor começaram a ficar incomodadas e pediram para ele ficar quieto? E você também percebeu que ele não estava nem aí? Ele continuou buscando com intensidade, ele continuou gritando, Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. E justamente por ser intenso, Jesus chamou ele. E justamente por ser intenso, ele conseguiu a vitória, porque ele sabia que a vitória não estava nele, ele sabia que a vitória estava em Cristo. Muitas vezes nós não achamos a vitória em Cristo, porque nós vivemos como se não tivéssemos vitória nele. Enquanto eu estava de férias lá na praia, lá em Matinhos, teve um campeonato de basquete. Eu fui assistir esse campeonato.
E nesse campeonato eram vários atletas que já tinham aposentado e outros atletas que eram amadores. E eu gosto de ver os dois. E por isso eu estava lá assistindo vários e vários jogos. E uma coisa me impressionou. Tinha um time que era muito bom. Era, de longe, o melhor time do campeonato. E esse time tinha o melhor jogador. E esse melhor jogador era o camisa 4 desse time. E eu lembro que eu pensava assim, assistindo os jogos, esse time vai ganhar muito fácil. Mas apesar do camisa 4 ser o melhor jogador, ele era um problema para o time. Que teve um dia, na semifinal do campeonato, que eles estavam jogando. E eles estavam ganhando de uma grande vantagem. E até ali, o camisa 4 estava muito bem, estava fazendo tudo certo. O problema é quando a vantagem começou a diminuir. Quando o outro time começou a encostar no placar. E sabe o que aconteceu com aquele camisa 4? Ele começou a reclamar. Ele reclamava do juiz, ele reclamava do técnico, ele reclamava das outras pessoas, ele reclamava até da torcida. Se duvidar, ia sobrar até para mim naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Aquele homem ele começou a perder. A vantagem foi diminuindo e o outro time passou a vencer. E sabe o que eu percebi naquele dia? É de que aquele homem ele começou a perder, porque ele passou a ter uma atitude de quem estava perdendo. E muitas vezes a nossa vida é assim. As coisas começam a dar errado, e ao invés da gente lembrar que a vitória está em Cristo, a gente começa a agir como quem está perdendo. A gente começa a fazer decisões erradas, a gente para de ser intenso em buscar Deus, e a hora que a gente vê, a gente está de fato encarando a derrota. Não porque Deus perdeu a guerra, mas porque nós decidimos não lutar com Ele para obter a vitória. Nós precisamos cada vez mais buscarmos a Deus com intensidade, mesmo nos momentos difíceis, porque quando nós andamos com Ele, nós percebemos que a vitória está nele, e Ele gera algo novo no nosso coração, justamente por buscarmos a Ele com tudo que nós somos. Muitas vezes nós não encontramos a Deus porque não estamos procurando Ele de verdade diante das dificuldades da vida. Não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho 2 irmãos por pai de mãe. Um desses irmãos tem 15 anos, já está maior do que eu, e o outro, meu irmão, agora está com 11 anos. Ele está crescendo, daqui a pouco ele me passa também. E eu tive a oportunidade de ficar na praia com esses meus 2 irmãos. E eu pude perceber uma coisa. Quando eu era criança, eu sempre achei que a minha mãe tinha um superpoder. Não sei se vocês também achavam isso. Porque eu ia no meu quarto, procurava aquilo que eu queria e nunca achava. E toda vez que a minha mãe ia lá procurar, ela achava em 5 segundos. Eu falava, meu Deus, a minha mãe tem algum superpoder. Eu lembro que ela colocava a mão meio assim, eu falei, será que ela consegue perceber onde que está a coisa que eu queria quando ela coloca a mão ou mexe no cabelo? E eu sempre tive esse pensamento. E a coisa que mais me aterrorizava era quando minha mãe falava, ó, se eu for aí achar, você está perdido. Quem já ouviu essa frase? E eu sempre achava que a minha mãe tinha um superpoder, até eu ter contato com os meus irmãos. Porque o Miguel, que é o mais novinho, ele falava, Juninho, eu não estou achando meu chinelo. Eu já procurei em todo lugar, debaixo da cama, em cima da beliche, dentro do armário e não acho meu chinelo. E aí quando eu subia lá, eu batia o olho e achava o chinelo logo de cara. Depois ele falava, Juninho, perdi a chave, eu não sei onde está a chave, já vi debaixo da cama, já vi em todos os lugares. Quando eu subia lá, eu comecei a pensar, será que eu tenho superpoder? Ou é meu irmão que é preguiçoso? E eu pude entender de que, na verdade, a minha mãe nunca teve o superpoder. A verdade é que eu era preguiçoso demais para procurar aquilo que eu queria com intensidade. E sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida espiritual? A gente começa assim a pensar, nossa, o pastor Paulo, ele é tão próximo de Deus, ele deve ser um super-homem mesmo. Aí a gente olha para a pastora Priscila e pensa assim, nossa, olha os testemunhos que a pastora Priscila conta, ela deve ter um superpoder e por isso ela consegue fazer todas as coisas. Mas sabe o que eu tenho percebido? O que eu tenho percebido é que no reino de Deus não tem super-homens, é todo mundo igual. Buscar a Deus não é coisa de super-homens ou coisa de super-mulheres. Nós só precisamos buscar com intensidade e não temos preguiça ou desistimos de buscarmos a Ele quando as coisas não estão bem. Por isso, meu irmão, seja intenso, porque quando nós somos intensos em Deus, Ele remove aquilo que precisa ser removido e nós vivemos algo novo no Senhor.
Isso nos leva à terceira dica. Terceira coisa que eu acredito que nós podemos aprender nesse texto, que nos faz semear em todo o tempo. Nós precisamos tirar a capa. Posso confessar uma coisa para vocês? Eu não sabia o que significava essa capa aí que Bartimeu estava usando, até ler um livro muito bom do pastor Abe Uber, Ofendido Nunca Mais. Você está procurando um livro aí, se você sente que você precisa liberar o perdão para alguém, procura por esse livro, Ofendido Nunca Mais. Eu fui muito abençoado pela leitura dele. E nesse livro o pastor ele conta de que aquela capa preta ele era uso obrigatório dos cegos que estavam pedindo dinheiro e pedindo esmola na rua, para que de fato as pessoas pudessem entender de que aquele homem de fato era um cego e que então eles poderiam ajudar. O que a gente nota e percebe é de que aquele homem ele estava usando aquela capa pela sua condição. E usando aquela capa, ele ia ter a capacidade de continuar mendigando e ter dinheiro para sobreviver. Vocês perceberam uma coisa? Quando Jesus chamou ele nem sabia ainda se ia ser curado ou não, mas aquele homem decidiu tirar a capa e ir correndo até Jesus. E o resultado daquilo simplesmente surpreendeu a todos, porque aquele homem foi curado e pôde ter uma nova vida. Sabe o que eu tenho percebido para nós? É que muitos de nós carregamos uma capa preta. Muitos de nós achamos, mas eu não sou tão especial. Mas eu não sou alguém que é cheio de dons. Mas eu não sou alguém que consegue essas vitórias aí que o pastor Juninho está falando. Eu permaneço sempre sendo derrotado, as coisas nunca dão certo para mim. Muitas vezes a gente vive desse jeito, mas nós devemos olhar para nós como Deus nos olha. Às vezes a gente acaba se subestimando demais. A gente subestima o que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque a gente está olhando para o espelho, ao invés de olhar para Deus. E quando a gente para de olhar para o espelho e passa a olhar para Deus, Ele nos capacita a vivermos algo diferente e vermos a ação dEle nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, mais importante do que você fazer mais, é você tirar aquilo que te atrapalha. É você tirar a tua capa. É você tirar aqueles pensamentos que não são tão bons, aqueles sentimentos que não deviam estar ali, aquelas ideias que você tem que você sabe que não são certas. Quando você tira essas coisas, você começa a ver a beleza da vida em Cristo. Prometo que eu estou acabando. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor contando a história de uma obra do Michelangelo. E essa obra é uma escultura de Davi. E o que a gente pode perceber estudando sobre essa obra é de que Michelangelo criou essa escultura lá em 1504, 4 anos depois do Brasil ter sido descoberto. E até hoje as pessoas ainda pagam para ver essa escultura. E apesar de ter sido uma escultura belíssima e que muitas vezes parece ser algo simples, estudando essa obra, a gente pode perceber que Michelangelo demorou 3 anos para conseguir esculpir o Davi. E tem uma história que é muito famosa, a história de que teve um papa, o Papa Júlio II, que ele foi visitar a obra de Michelangelo. E quando ele foi visitar aquela obra, achou aquilo muito lindo. E ele teve a oportunidade de conversar com Michelangelo. E ele disse, Michelangelo, como que você fez uma obra tão bonita quanto essa? E a resposta do Michelangelo surpreendeu um pouco o Papa e aqueles que estavam ao redor. Sabe por quê? Porque o Michelangelo disse o seguinte, eu olhei para o bloco de mármore e simplesmente retirei dele o que não era Davi. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Muitas vezes a gente está olhando para a gente e a gente está se achando um bloco de mármore, porque a gente está carregando peso demais. Tem muita coisa nas nossas costas, mas quando a gente passa a olhar para Deus e Deus passa a nos esculpir, pode até demorar um tempo, pode até demorar 3 anos, como foi o caso da escultura, mas quando Ele vai tirando os pensamentos errados, as ações erradas, as coisas erradas, enquanto nós buscamos a Ele com intensidade, algo novo é gerado no nosso coração. E aí as pessoas perguntam para nós o que aconteceu. E a gente diz para elas, eu não sei, eu só deixei o autor da vida me esculpir. Eu realmente acredito que Bartimeu teve a vida transformada, não porque ele voltou a ver, não porque ele conseguiu ali ter a oportunidade de buscar empregos. Eu acredito que o que mudou a vida de Bartimeu foi o encontro que ele teve com Jesus naquela tarde, transformando a mente dele,
Porque ele decidiu buscar a Deus com intensidade. Quando nós nos encontramos com Jesus, buscando a Ele com intensidade, removendo aquilo que não agrada ao Senhor, mas principalmente não olhando para os outros e decidindo olhar para Deus, a gente permanece semeando. E quando a gente semeia, a gente começa a ver os frutos. Porque a gente pode até dizer quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas nós nunca poderemos saber quantas laranjas estão dentro de uma semente.